E aí, aluno da mediação? Você comigo novamente aí? Eu com vocês novamente. É um prazer muito grande. E hoje é o nosso terceiro capítulo da nossa novela. É o último capítulo desse período que nós estamos estudando, chamado Era Vargas. E eu digo para vocês, se nós fôssemos estudar mais a fundo ainda sobre a Era Vargas, eram muito mais capítulos necessários, mas como nós temos outros assuntos, daqui a pouco nós vamos estar estudando a Segunda Guerra Mundial, então a Era Vargas, nós vamos ficar aqui nesse terceiro capítulo. Esse terceiro capítulo da Era Vargas, agora nós vamos ver o que foi o Estado Novo. Como se deu o Estado Novo? Vocês viram lá no final da aula passada que o Getúlio Vargas ele inventou um tal de Plano Cohen. Plano Cohen. Dentro do Plano Cohen, Getúlio Vargas, ele inventou, foi comprovado historicamente que foi maior fake news, Utilizou de fake news para dizer que havia uma ameaça comunista. E através dessa, não se chamava, é claro, fake news na época, mas foi através desse plano forjado que ele inventou, ele conseguiu dar um golpe de Estado e implantar o Estado Novo que nós vamos entender na aula de hoje. Na tela de vocês, aula número 17, aula que fala sobre a Era Vargas, a nossa terceira aula da Era Vargas. Vamos falar sobre a instituição do Estado Novo, como se deu essa instituição do Estado Novo, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, trabalho e sociedade e o trabalhismo. Tudo isso é assunto para essa nossa aula de hoje. E aí as habilidades para a aula de hoje, meus queridos alunos. A gente começa falando assim de Getúlio Vargas. Começa mostrando Getúlio Vargas. 10 de novembro de 1937. Getúlio Vargas usou a rede de rádio para pronunciar o Manifesto à Nação. Dando início que nós vamos conhecer de início do Estado Novo. Início do Estado Novo. 10 de novembro de 1937. Aluno, vem aqui comigo, rapidinho aqui. Deixa eu dizer para vocês uma coisa seguinte. Getúlio Vargas, ele está dentro de um processo aqui, esse rapaz aqui que está aqui ao meu lado, Getúlio Vargas, ele está dentro de um processo aonde ele entrou no governo provisório, lembra de 1930 a 1934, foi chamado governo provisório. Depois desse governo provisório, acabou com a Constituição que nós tivemos em 34, acabou o governo provisório, mas mesmo assim o governo provisório acabando, Getúlio Vargas vai ser eleito presidente do Brasil, eleito indiretamente. Bom dizer para vocês assim, eleito indiretamente. Aí nós temos uma Constituição promulgada. Constituição promulgada é aquela que tem a Assembleia Constituinte, que faz a Constituição. O papel do presidente é só assinar essa Constituição. Nessa Constituição promulgada, que nós temos vários avanços da Constituição promulgada, nós temos o voto feminino, nós temos aí, é claro, analfabeto não votava, mas nós tivemos alguns avanços nessa Constituição. E essa Constituição, Getúlio Vargas é eleito dessa Constituição, então ele iria ficar de 34 até 1938 enquanto presidente do Brasil. Certo? Iria ficar de 34 até 1938 como presidente do Brasil. Só que quando chegou em 1937, Getúlio Vargas observou, peraí, já está acabando o meu mandato. Significa que eu já vou ter que chamar a eleição. Aí ele vai dizer, olha, a intentona comunista deu o que ele queria. A intentona comunista deu um motivo. E desse motivo da intentona comunista, ele vai inventar um plano Cohen e vai dizer, olha, houve aqui um planejamento para a tomada, com apoio da União Soviética, a tomada do poder do Brasil pelos comunistas. Olha como a jogada de Getúlio Vargas. Então, a partir de 1937, ele não abre o processo eleitoral. Ele vai rasgar a Constituição de 1934 e vai dar um golpe dentro do próprio governo dele. Vai dar um golpe de Estado e implanta dentro do Brasil o chamado Estado Novo. Olha como é muito parecido com o que foi implantado lá em Portugal, pelo Salazar. O Estado Novo que foi implantado lá em Portugal. E aqui no Brasil, nós temos a implantação do Estado Novo. Ok? Então, fique ligado que nós estamos nessa
última fase desses 15 anos chamado Era Vargas, com o Estado Novo. Na tela para vocês? Então, nós temos aí, na verdade, o golpe de Estado com a suspensão do direito político, olha, porque é chamado, o Estado Novo é considerado uma ditadura. Houve a suspensão dos direitos políticos. O Congresso Nacional também foi fechado. Acaba-se o Legislativo. A instituição da Polaca. A Polaca era uma constituição de origem fascista, imposta pelo ditador. Sabe por que é chamado de Polaca? Porque essa constituição é parecida com aquela tanto da Itália quanto da Polônia. Constituições essas que tinham caráter fascista. Getúlio Vargas, nós não podemos dizer que Getúlio Vargas era fascista. Nós não podemos. Ele era um ditador. Mas o governo dele era muito simpatizante dessa filosofia fascista que estão se desenvolvendo lá na Europa. O nazismo, o fascismo, o salazarismo, o franquismo. Isso tudo, tanto é que Getúlio Vargas, para dar o golpe do Estado Novo, ele teve o apoio dos integralistas. Aqui, lembra que nós estudamos na aula passada quem eram os integralistas? Ele teve apoio dos integralistas para dar o golpe chamado Estado Novo. Implanta uma ditadura, implanta um poder totalmente centralizado na mão do governo federal. Acaba a Constituição, acaba o Congresso Nacional e agora é ele que vai ditar uma nova Constituição, essa Constituição polaca. Lembra que eu falei que a Constituição de 1934 ela foi uma Constituição promulgada? Agora a Constituição de 1937 ela vai ser uma Constituição outorgada. Olha a palavra, outorgada. Professor, qual é a diferença de promulgada por outorgada? A Constituição promulgada, ela tem uma participação ali do Congresso, o Congresso faz, a Assembleia Nacional Constituinte, ela faz essa Constituição, e essa Constituição, ela é apenas assinada pelo presidente. Já uma Constituição outorgada, é o próprio presidente que vai fazer do jeito que ele quiser a Constituição. Ou seja, se é um governo centralizador, se é um governo ditatorial, a Constituição, por não ser uma Constituição democrática, também já mostra o viés dessa Constituição ditatorial. Essa Constituição de 1937 que implanta, na tela para vocês, implanta o Estado Novo. Essa Constituição que manda fechar o Congresso Nacional, que suspende direitos políticos. Então, é uma característica fascista que vai ter essa Constituição de Getúlio Vargas. Então, nós estamos vendo uma nova face de Getúlio Vargas. Aquele Getúlio Vargas que tinha derrubado as oligarquias, a política do café com leite, agora ele tem uma nova fase. Ele é muito simpatizante do fascismo europeu, do nazismo europeu. Dentro da característica dessa política do Estado Novo, podemos destacar estado de emergência. Professor, o que vai ser esse estado de emergência? Vai ser instaurado no país, autoriza o governo a invadir casas, autoriza o governo a prender pessoas, a julgá-las sumariamente e condená-las. Vargas detinha amplos poderes e os atos do governo não eram submetidos à justiça. Ou seja, o legislativo nós já vimos que foi para o beleléu. Agora, o judiciário também foi para o beleléu. Ou seja, nesse estado totalitário, quem vai ficar é o executivo. O executivo que vai ficar fortalecido. Em comemoração pública realizada em todas as capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do antigo federalismo. Getúlio Vargas, olha lá na tela de vocês. Olha na tela de vocês lá essa imagem de Getúlio Vargas. Essa imagem de Getúlio Vargas aqui. Então, olha aqui. Olha o simbolismo o que vai simbolizar nesse governo de Getúlio Vargas, nesse governo dele aqui. Ele diz aqui, ele quer dizer o seguinte: o governo central é um governo que tem poder.
Os governos estaduais, porque o Brasil era república federativa, então os estados não têm sua importância, a Assembleia Legislativa não tem sua importância, os governadores não têm autonomia e tudo. Ele dizia, não. Vamos pegar essas bandeiras estaduais e queimar toda, e vamos hastear só a bandeira do Brasil. Ele queria dizer o seguinte, agora o Estado está centralizado no Rio de Janeiro. Agora o Estado vai controlar, tanto é que ele não deixa elegerem os governadores, ele vai mandar para lá interventores para os estados. Interventores. Olha aqui, ó, em 1943, quando o território federal do Guaporé é criado, olha quem ele coloca como interventor aqui. Aloysio Ferreira, que tinha sido administrador da Estrada de Ferro e tudo, e ele coloca como interventor. Esse interventor se torna o nosso primeiro governador do território federal do Guaporé. Mas isso, lá em História Regional, nós vamos ver mais detalhadamente. Na tela para vocês aí. O fim do federalismo, o Estado brasileiro perde sua autonomia política. Foram entregues ao comando de interventores da confiança do presidente. Olha o jornal da época. O Brasil sobre novo regime. Promulgada ontem na capital federal. Será mantido o regime democrático? Proclamado pelo ministro da Guerra, falou à nação o presidente Getúlio Vargas, em discurso, chefe do governo. Então, aqui nesse jornal, é mais ou menos esse impacto que essa nova Constituição ela trazia para o Brasil neste momento. A supressão das instituições democráticas. Instituições democráticas, gente, sindicatos, associações, os próprios conselhos, muitos deles vão desaparecer, vão ficar sob total controle de Getúlio Vargas. Os partidos políticos vão ser extintos, extinção dos partidos políticos. Então, partido político único. Isso significa o quê? Característica do Estado Novo, gente. Característica do fascismo, característica do nazismo. E as eleições democráticas também são suspensas. Não tem mais negócio de eleição democrática, negócio de eleger governador, não. Quem vai mandar governador para lá é o presidente da República. As greves, as manifestações contrárias ao governo estavam proibidas. É proibida a greve. É proibida qualquer manifestação contra o governo. Regime totalitário. A polícia política do governo Vargas perseguiu e prendeu milhares de cidadãos, muitos deles presos e torturados. Tem alguns aqui nossos que são conhecidos. Aqui eu vou trazer para vocês alguns conhecidos. Luiz Carlos Prestes, que era o líder do Partido Comunista, vai ser preso e torturado. Luiz Carlos Prestes, ele casou com Olga Benário. Olga vai ser presa, torturada, e ela vai ser enviada de presente por Hitler. Vai ser enviada para os campos de concentração lá na Alemanha. Olga Benário. Inclusive, hoje, nós temos uma dica para vocês assistirem esse filme Olga, muito bom filme brasileiro. E Olga, grávida, deu à luz num campo de concentração e lá ela morreu. Jorge Amado também, grande escritor brasileiro, foi preso no governo Getúlio Vargas. Graciliano Ramos também foi preso no Getúlio Vargas. Lembra daquele cara que tinha ajudado o Getúlio Vargas a dar o golpe de 37? O Plínio Salgado também foi preso. Vem cá, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Getúlio Vargas estava num poder tão centrado, que ele olha ali para os integralistas e diz, peraí, os integralistas eles estão tentando se fortalecer muito dentro do regime fascista, então os integralistas também não me interessam mais.
Não me interessa o movimento socialista e também não me interessa o movimento integralista. Getúlio Vargas se afasta tanto da extrema-direita e quanto ele se afasta da extrema-esquerda. E faz uma ditadura, que, apesar de ser nos moldes da ditadura polaca, ele faz uma ditadura que ele tenta fazer, aí é onde tem um contraditório de Getúlio Vargas. Ele tenta fazer uma intervenção através dos direitos trabalhistas que equilibre as forças e diminua a força do conflito de classe, da luta de classe. Nós vamos já entender isso quando nós falarmos sobre trabalhismo. Voltando lá na tela para vocês. Olha aí outras pessoas que foram presas também. A Raquel de Queiroz, o Monteiro Lobato também. A Raquel de Queiroz aí, grande colunista, grande escritora da época, vai ser presa, Monteiro Lobato. Então, isso era característica do Estado Novo. E o Estado Novo? E agora? Como nós vamos ser? Estoura nesse momento, aí, de 1939 até 1945, estoura a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial está acontecendo no mundo da Europa. De um lado, nós temos os aliados. Aí, de um lado nós temos os aliados, de outro lado nós temos o eixo. 1939 e 1945, nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. O eixo era formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. É claro, o aluno, professor, não sei ainda nada sobre a Segunda Guerra Mundial. Calma, calma que nós teremos também uma pequena novelinha sobre a Segunda Guerra Mundial. Acho que, se eu não me engano, são 4 episódios que nós teremos só para falar sobre a Segunda Guerra Mundial para vocês. E, de outro lado, nós temos os aliados, liderado por Inglaterra, por Estados Unidos e pela União Soviética. Então, de um lado, nós temos o eixo, de outro lado, são os aliados. Tá? Esses aqui são os principais países. Existiam muito mais outros países dentro da Segunda Guerra Mundial. Vem comigo aqui. Imagine vocês. O presidente do Brasil está no meio de um processo histórico onde, lá na Europa, estoura a Segunda Guerra Mundial. O que fazer? Como agir? Qual era o anseio do Brasil? Getúlio Vargas tinha um anseio que o Brasil se tornasse industrializado, até porque nós estamos longe do processo industrial. Nós estamos engateando, até porque o Barão de Mauá, que também nós já estudamos na outra aula, no século XIX, ele tenta esse processo de industrialização, mas o sistema agrícola do Brasil ele é muito forte. O agro do Brasil ele é muito forte, ele era muito organizado e ele detinha os poderes naquele momento. E ele elimina o Barão de Mauá. Então o Brasil ele não consegue ainda entrar dentro de um processo de industrialização. E o Getúlio Vargas ele queria isso. Ele queria esse processo de industrialização. Nós já estávamos dentro do sistema capitalista de produção com algumas fábricas aqui dentro do Brasil. Inclusive, esses trabalhadores já estão se organizando. Essa organização trabalhista vão trazer vários direitos trabalhistas. Mas ele queria se industrializar. A princípio, o Brasil estava neutro na Segunda Guerra Mundial. Só que ele queria um financiamento. E os Estados Unidos não queriam financiar o Brasil a se tornar industrial. Aí ele vai dizer, olha, então eu vou me aproximar. Até porque a política de Getúlio Vargas é muito mais próxima é muito mais próxima lá da Alemanha e da Itália. A política, o modelo político dele, a ditadura que estamos vivendo aqui, é muito mais próximo de que a democracia que se tinha nos Estados Unidos e a monarquia constitucional que se tinha na Inglaterra e se tem até hoje. Então, filosoficamente, por concepções políticas, o Brasil estava mais próximo de entrar na Segunda Guerra ao lado da Alemanha. Com isso, os Estados Unidos, vendo, traz o Brasil para o eixo. Os Estados Unidos, então, vai financiar, não vai doar para o Brasil, não. Vai ser através de empréstimo. Financia a Companhia
Siderúrgica Nacional. CNI. Aí. A Companhia Siderúrgica Nacional, nós temos aí ela se desenvolvendo neste período com capital internacional. É claro, Getúlio Vargas não consegue inaugurar ela, quem vai inaugurar ela vai ser Eurico Gaspar Dutra, mas toda a articulação da Companhia Siderúrgica Nacional, quem conseguiu o recurso e tudo, quem começou a construir ela, foi no governo de Getúlio Vargas. Aí o Eurico Gaspar Dutra só chegou lá para inaugurar e disse, olha, então eu sou o pai da Companhia Siderúrgica. Só chegou para cortar a fita, porque Getúlio Vargas ele vai sair em 1945. E ela é inaugurada em 1946. E, com isso, o Brasil passa por um processo de industrialização. O Brasil, que estava se enchendo de estrada de ferro, vendia o minério de ferro para fora para comprar trilho. Olha o absurdo que estava. Então, agora, é no governo de Getúlio Vargas que nós vamos observar o Brasil passando por um processo de realmente industrialização. Realmente se industrializando. Por isso que Getúlio Vargas vai lançar os direitos trabalhistas, que eram a forma de organizar os trabalhadores brasileiros. Na tela para vocês. Então, o Brasil, apesar de ter certa afinidade com os regimes nazista e fascista, o governo de Getúlio Vargas procurou manter o Brasil na posição de neutralidade durante a guerra. Com isso, seria possível tirar proveito do conflito para obter vantagens política e econômica para o país. Vantagem política e econômica. Tá? O Brasil, então, ele sai ele sai fortalecido com os Estados Unidos. Então, com isso, o Brasil ele passa a lutar do lado dos aliados. É aí que ele manda a FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras. Ele manda pilotos, que são senta-pua, né? Vão ser famosos. Aí ele diz, olha, a cobra vai fumar. Lá. Tinha toda uma simbologia dessa ida dos pracinhas para a Segunda Guerra Mundial. Mas uma guerra que não é colocada aqui, até porque o Brasil tinha sido atacado no momento que ele faz aliança com os aliados, com os Estados Unidos e com a Inglaterra, a Alemanha já bombardeia aí os navios brasileiros. Dentro desse período aí, vamos ter aí, olha na tela de vocês aí, em 1941, quando é feito, quando se dá esse apoio aos aliados, o Brasil já vai começar a ser bombardeado pela Alemanha. A partir de 1941, o governo brasileiro começa a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados. Comprometeu-se em fornecer a borracha do segundo ciclo da borracha, que nós vamos ter aqui na Amazônia. Ou seja, vieram mais soldados para extrair a borracha do que para o fronte. Por isso que eles são chamados de soldado da borracha. E o Brasil tinha que fornecer também um minério de ferro para esses países. Aí nós temos aí esses minérios de ferro sendo fornecido, que o Brasil é grande produtor de minério de ferro. A troca desse apoio obteve do governo dos Estados Unidos grande parte do financiamento para a construção da siderurgia de Volta Redonda. Então nós temos a siderurgia nacional sendo produzida, sendo fortalecida. Usina Siderúrgica de Volta Redonda. A Alemanha logo reagiu à cooperação do Brasil com os aliados. Entre fevereiro e agosto de 1942, os submarinos alemães torpedearam e afundaram o navio brasileiro, matando cerca de 600 pessoas. 600 pessoas aqui foram mortas só nesse momento, mas de ataques do submarino foram mais de 1000 pessoas que morreram de ataque desse submarino, principalmente depois que o Brasil entra na guerra. Que o Brasil depois vai entrar na guerra, definitivamente. Primeiramente ele dá apoio, depois ele vai entrar na guerra. Multidões reuniram-se em várias capitais pedindo guerra e vingança contra os alemães. Então, em 31 de agosto de 1942,
o governo brasileiro declara guerra às potências do eixo. Em 1944, partiam para a luta na Itália as primeiras tropas das forças expedicionárias brasileiras, comandado pelo general Mascarenhas de Moraes. Então nós temos aqui a FEB, Forças Expedicionárias Brasileiras, partindo por fronte. Com isso, meus queridos, o Brasil ele está em guerra lá com os Estados, na Alemanha. O Brasil ele passa nesse conflito, nessa guerra, dentro da FEB, dentro da FAB, temos a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, que também vai participar, e nós temos também a reativação dos seringais aqui da Amazônia no segundo ciclo da borracha. Na tela para vocês aí, nós temos aí mais de 25 mil soldados foram enviados às batalhas de Monte Castelo, Castel Novo, Colo, Montese, Fornovo aí. Então, aqui a representação aqui dos expedicionários brasileiros aqui, uma representação, aqui é claro, não são expedicionários de verdade, mas uma representação de expedicionários. E assim foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que quando nós estivermos estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, nós iremos voltar nesse assunto aqui para vocês melhor entenderem sobre esse assunto, tá bom? Trabalho e sociedade. Como é que está essa questão do trabalho no Brasil, no governo Getúlio Vargas? Aqui eu representei, pelo quadro de Tarsila do Amaral, o quadro Operários de Tarsila do Amaral, porque ela mostra a face desses trabalhadores. A miscigenação que são esses trabalhadores brasileiros. Brasileiros, italianos, vindo do Oriente Médio, africanos, pessoas de toda parte do mundo vindo para o processo de industrialização do Brasil. Agricultura e industrialização. Com relação à economia, a era Vargas se caracterizou por apresentar diversas medidas intervencionistas, como a adoção de política que buscava estabilizar a cafeicultura, diversificar a produção agrícola, estimular o desenvolvimento industrial. Então, meus queridos alunos, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, nós saímos desse processo da guerra e Getúlio Vargas precisava fazer uma estrutura do Brasil. Como é que se está essa questão da industrialização brasileira? Como se parte dessa industrialização brasileira? Como na tela para vocês mostrou ali, olha ali na tela para vocês. A tela para vocês que nós estamos aqui, ó. Como ele iria estabilizar a agricultura? Pessoal, Getúlio Vargas queimou as sacas de café. Uma tentativa de se aproximar dos cafeicultores, ele vai queimar as sacas de café, tentando fazer com que nós tenhamos uma produção equilibrada e que o preço das sacas de café caísse no mercado internacional. Até que ele consegue. Então, ele vai ser uma aproximação dele com os cafeicultores, para ficar bem. Só que o Brasil era quase uma monocultura, o café era quase uma monocultura. Aí ele vai dizer, não, nós precisamos diversificar essa produção agrícola. Nós precisamos fortalecer o cacau, nós precisamos fortalecer a cana-de-açúcar, nós precisamos fortalecer o algodão, nós precisamos fortalecer o plantio de frutas, de hortifrutis. Então ele tenta fazer uma diversificação dessa agricultura e estimular o desenvolvimento industrial. Isso foi grande parte dele. É no governo Getúlio Vargas que nós temos esse desenvolvimento da indústria brasileira. Cuidados com a agricultura. Nos primeiros anos da década de 30, a exploração de café havia diminuído devido à crise de 29, assunto que nós estudamos lá na nossa primeira aula de Vargas. Muitos cafeicultores faliram e milhares de trabalhadores do campo perderam o emprego. Então, lá no início nós estamos vendo isso.
O governo Vargas, então, quais são as medidas que o governo Vargas teve para que houvesse um equilíbrio? Primeiramente, ele vai proibir o plantio de novas mudas de café. Olha, durante 3 anos ninguém planta novamente café. E ele vai queimar milhões de sacas de café para equilibrar esse preço. Porque eu quero lembrar vocês que Getúlio Vargas, ele tem, no convênio de Taubaté, ele era, o governo federal compraria os excedentes. O governo federal estava com muita saca de café estocada. Getúlio Vargas vai dizer, sabe o quê? Para eu poder controlar esse preço, eu vou queimar essas sacas de café. E ele queimou um monte de saca de café. E para não ter superprodução. Porque é a lei do mercado. Quanto mais tem um produto ofertando, menor é o preço. Se esse produto diminuir, maior é o valor dele. Voltando aí na tela para vocês entenderem esse período. Então nós temos aqui evitar uma nova superprodução do café e recuperar o preço do produto. A partir de 1939, então, lembrando que o Estado Novo vai começar em 1937, aí então, a partir de 1939, o café vai voltar a alcançar bons preços no mercado exterior. Aí ele consegue. Para diversificar a produção agrícola, o governo incentivou o cultivo de outros produtos, como o algodão, a cana-de-açúcar, que eu já falei para vocês, o óleo vegetal, as frutas tropicais. Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, de 42 a 45, produtos como algodão e o café voltaram a ser explorados em condições favoráveis. Lembrando que durante esse período que a gente está vendo esse trabalhismo aqui de Getúlio Vargas, aqui representado pelo Ministério do Trabalho, que vai ser criado por Getúlio Vargas, pela carteira de trabalho que é criado no governo de Getúlio Vargas, então ele tenta fortalecer toda essa questão aqui da questão trabalhista. Nós temos também a questão da produção. A produção também ela precisa se fortalecer. Getúlio Vargas, lembra que durante o período da Segunda Guerra Mundial, aqui os seringais da Amazônia bombaram de produzir a borracha para o fronte. Só que a guerra acabou e a borracha também vai perder o seu valor aqui. Porque eles vão voltar a fazer comércio com os seringais da Malásia. E agora? Como nós vamos centrar a agricultura brasileira? Mais uma vez a Amazônia é esquecida. É por isso que nós vamos ver a criação da Zona Franca de Manaus, que seria para compensar o que a Amazônia perdeu com a produção da borracha. Vamos ver aqui o avanço dessa industrialização, como é que se dá esse avanço da industrialização no governo Getúlio Vargas? A política industrial adotada tinha por objetivo substituir artigos importados por produtos fabricados no Brasil. Como é que o Getúlio Vargas fez isso? Ele vai aumentar a taxa de produtos importados. Se você produz aí, eu produzo aqui calça comprida, você está vendendo calça comprida, então eu vou aumentar a taxa dessa calça comprida para ela não chegar mais barata aqui no Brasil. E ele vai, em contrapartida também, diminuir os impostos sobre a indústria nacional. Então a indústria nacional ela terá os seus impostos diminuídos. Com isso ele vai dar um ânimo para a indústria nacional começar a produzir e parar de importar produtos de fora. Estimulou a produção interna e também estimulou o consumo de bens nacionais. Gente, se o brasileiro consome, ele gera a economia, ele gera o comércio, ele começa a comprar, isso começa a gerar emprego. Então vira uma grande roda gigante econômica. É por isso que nós dizemos, a economia precisa girar. O número de indústria brasileira dobrou, especialmente as de alimentos, tecidos, calçados, móveis. Este crescimento soma-se à instalação de filiais de indústrias estrangeiras, voltada para a produção química, farmacêutica e eletrodomésticos, motores
de veículos e pneus. Olha aí, daí vieram as multinacionais para cá. E aí é onde ele vai incentivar as empresas estatais. Devido à dificuldade para a criação de indústrias de base, o governo passou a intervir na economia, fundando empresas estatais, atuando no campo siderúrgico e de mineração. Por esse motivo, costumava-se falar estatismo de Vargas. O que são empresas estatais, alunos? O que são empresas estatais? Como é que Getúlio Vargas está vendo isso? O que são essas empresas estatais? As empresas estatais é a empresa que pertence ao Estado. Tem uma base aqui. Hoje, a Petrobras ainda é uma empresa estatal. Pertence ao Estado. Os Correios são uma empresa estatal. Pertence ao Estado. A Caixa Econômica Federal é uma empresa estatal, pertence ao Estado. O Banco do Brasil é uma empresa mista, que tem capital do Estado e capital privado. Mas é uma empresa também que está aí. E é Getúlio Vargas que cria algumas grandes empresas estatais. Cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, é ele que cria a Companhia Vale do Rio Doce, é ele que cria a Petrobras, o petróleo é nosso. Olha a campanha do petróleo é nosso. E Getúlio Vargas, ele era nacionalista, ele não queria que essa empresa fosse vendida para fora. Na tela para vocês aí, ó. Na tela para vocês, algumas empresas são criadas, a Companhia do Vale do Rio Doce, que vai ser fundada em 1942, para explorar o minério de ferro em Minas Gerais. Ela vai ser privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. E a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que vai ser instalada a partir da construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1941. O aço fornecido por essa usina foi fundamental para a utilização no país, pois era utilizado como matéria-prima para outros setores. Só que a Siderurgia Nacional ela vai ser privatizada ainda no governo Fernando Collor de Mello e Itamar Franco. Vai ser privatizado. E o trabalhismo? Como é que está essa relação do trabalhismo? O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Olha a campanha sobre o trabalhismo. No trabalhismo, Getúlio Vargas ele vai ser muito forte dentro dessa questão do trabalhismo. Ele vai ter, aqui, lembrando, o João Goulart, coloca aqui que ele também vai ser presidente do Brasil. O João Goulart, ele era o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Eles não vão gostar muito lá na frente, quando vocês vão ver Getúlio Vargas nessa aproximação dele com o João Goulart, não vão gostar muito não quando lá depois no governo de Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas vai dar um aumento de 100% no salário mínimo. Ideia de João Goulart. Então isso vai abalar muito a indústria nacional, que não queria que o trabalhador tivesse aumento de salário. Na tela para vocês aí, para nós entendermos esse período. A legislação trabalhista cresceu o número de operários e a importância desses trabalhadores como grupo social. Percebendo a força política do operário nas cidades, o governo Vargas procurou sistematizar e promover uma legislação social trabalhista, especialmente durante o Estado Novo. Assim surgiu o trabalhismo no Brasil. É nesse momento que nós vamos ter a criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas. Dentre as leis trabalhistas implantadas nessa época, destacam-se aquelas que asseguravam o operário direito como o salário mínimo, as férias remuneradas, a jornada diária não podia ultrapassar 8 horas, a proteção do trabalho da mulher e do menor, a estabilidade do emprego. Então, tudo isso estava dentro desse período das leis trabalhistas. É durante esse Estado Novo que se construiu e fixou sua imagem popular e mesmo carismática. Ele investia muito isso na propaganda do governo dele. Algumas dessas leis já haviam sido instituídas já na década de 20,
como as lutas dos trabalhadores, dos sindicatos, elas instituíram várias leis. Só que essas leis estavam soltas e não eram cumpridas. No Estado Novo, todas essas leis foram reunidas na consolidação das leis trabalhistas CLT, de 1º de maio de 1943, por Getúlio Vargas, que constituiu um importante marco na história do direito trabalhista do Brasil. Então, Getúlio Vargas, ele consolida a lei trabalhista. Getúlio Vargas, que tem essas faces dele, ele faz um equilíbrio de poderes. Com isso, ele evita que tenham manifestações, que o trabalhador se exalte e tem um equilíbrio de classes aí. Ele faz uma jogada de mestre de xadrez. Mas tem muita coisa de Vargas para você ver. Daqui a pouquinho a gente volta com a revisão.